Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Nós ontem falamos sobre Deus dividindo, compartilhando sua divindade com o ser humano. Em outras palavras, o que Pedro disse é que nós podemos entrar em sociedade com a divindade. Isso é simples de entender? Não, claro que não. Mas nós temos que entender até onde a nossa capacidade mental e a nossa consagração a Deus permitirem, a fim de nós podermos usufruir desse benefício incalculável. Nós podemos ter atributos de Deus em nós. É isso que está prometido. Mas isso não acontece por acaso. E vamos falar um pouco sobre o assunto hoje, de como Deus habita em nós, porque essa é a grande vontade de Deus, né? Tem um hino conhecido, mais de um, eu diria, que diz, habita em mim, né? Tem mais de um conhecido, tem uma torcida inglesa, eu não lembro o time agora, mas não importa. E eles cantam até esse hino, que é o mais famoso mundialmente, que fala, habita comigo, né? Então, Deus disse isso várias vezes. Eu vou usar apenas 2 textos dizendo sobre isso. O primeiro está em João 17, o último verso, a última frase da oração de Cristo em João 17, ele disse assim, para que eu neles esteja. Então, Jesus disse que estaria dentro deles, de seus servos, de seus discípulos, ok? Então, dentro, neles, quer dizer, dentro deles. Senão ele falaria com eles. Como Jesus não falou com eles, ele falou neles. Ele queria estar o mais íntimo possível, estar dentro de nós. Muitos textos, repito, da Bíblia falam sobre o assunto. Eu queria citar mais um, que eu gosto bastante, João 14, 23, e ele fala que ele e o Pai virão na pessoa que guardar os seus mandamentos, que guardar a sua palavra, eles farão, aí já fala no plural, ele e o Pai farão habitação dentro dessa pessoa. Então, isso é uma promessa, além de tudo. Além de qualquer outra coisa, é uma promessa. E é engraçado porque partiu de Deus, né? Não foi o ser humano que teve essa ideia maravilhosa, mas o próprio Deus, em sua generosidade, decidiu querer habitar dentro do ser humano. Como ele faz isso? O próprio Jesus responde quando ele explica a parábola do semeador. Ele diz assim, que as sementes são a palavra de Deus. A semente que vem dentro de nós e que se transforma em frutos. Então, essa semente, dessa forma, a palavra de Deus, habitando dentro de nós, nos transforma, ok? E nos faz que o nosso ser se desenvolva. Veja que Deus não usa o verbo evoluir, como algumas pessoas usam no mundo espírita. Deus usa o verbo desenvolver, porque tem uma diferença, e dessa forma a palavra de Deus se desenvolve dentro de nós, ok? Cresce e dá seus frutos. E nós, que ficarmos firmes em Cristo, vamos refletir a imagem de Deus, a imagem original, lá em Gênesis 1, 26, quando o pai e o filho conversando disseram, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Veja, nós passamos muitas vezes, esse é o problema grande, nós passamos muitas vezes bem rápido por esses textos, sem dar o devido valor, sem prestar a devida atenção. Parece que nós temos que ler a Bíblia toda e não importa a maneira como nós lemos, né? Isso é invenção humana,
Isso é uma invenção humana. Aqueles que incentivam o ano bíblico, essas pessoas no fim do ano, muitas vezes não guardaram absolutamente nada, porque elas ficam lendo de uma maneira acelerada. Nosso dia já é muito corrido, então elas leem de uma maneira acelerada os versos, para poder bater a meta e depois, no fim do ano, conseguir completar meu ano bíblico, né? E aí você pergunta algumas coisas assim mais profundas. Elas podem citar histórias, coisas assim, mas assuntos que trazem vida, assuntos que trazem transformação, assuntos que trazem influência. Uma outra palavra que nós vamos estudar muito aqui no canal, influência. Tá? Então, esses assuntos eles são colocados de lado. Se os cristãos experimentassem de verdade tudo já seria muito. Então, vamos falar metade do que a Bíblia ensina, em termos práticos, em termos poderosos, em termos espirituais, nós já abalaríamos o mundo. Não haveria espaço para outras crendices. Sabe, um dos motivos de existir crenças humanas, tradições, contos de fábula, é o espaço que existe na vida das pessoas, que deveria estar preenchido com a palavra de Deus. Deveria estar, mas não está. Por isso você vê várias igrejas abarrotadas de pessoas que acreditam em coisas absurdas, porque elas nunca tiveram uma experiência genuína com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é sobrenatural. Eu vou repetir. A palavra de Deus é sobrenatural. Por isso, quando ela realmente entra em nossa vida, não em forma de conhecimento, mas em forma de poder, ela faz coisas tremendas. Nós passamos a ser pessoas especiais e nós passamos a fazer coisas especiais, mas muito mais do que humanas, porque nós passamos a praticar a divindade. Sabe o que é isso? Talvez você me diga, eu nunca vi ninguém assim, a esse ponto, de estar praticando a divindade. E pode ser que você esteja certo. Pode ser que você não tenha visto ninguém mesmo. Mas isto não vai abolir a verdade de Deus. Isso não vai apagar, um termo bem moderno, isso não deleta a vontade de Deus, isso não deleta o poder de Deus. Não deleta. Eu vou falar o que eu dou exemplo muitas vezes. Se você estiver pisando em cima de uma mina de ouro e você cavar ali 1 metro e sair contando para todo mundo que você não achou nada de ouro naquele lugar, você está certo até certo ponto. Até onde você cavou, não tinha ouro. Se você tivesse continuado, então você teria achado. Problema do ser humano, muitos, eles estão querendo ser servidos, né? O casal adota uma criança para ver se a criança traz felicidade para aquele lar. Quando a criança adotiva está querendo receber amor dos pais. Aí o sujeito se junta a uma igreja, por exemplo, querendo receber, quando na igreja nós deveríamos estar dispostos a dar muito mais do que receber. Então, quando a pessoa abre a Bíblia, né, só com esse pensamento mesquinho de ficar esperando Deus fazer aquilo que ela tem que fazer, ela não vai experimentar. Eu estou vendo muita gente desistir dos caminhos de Deus justamente por causa disso. Elas querem que Deus faça aquilo que Ele pediu para elas fazerem. Veja, Deus, vou repetir, parece uma frase maluca, mas é verdade. Deus não é responsável pela sua salvação. Não é responsável. Ele não é responsável para que você, pela sua oração, você não ora, então, não, eu assumo, eu me responsabilizo. Você não busca, não tem problema. Você não estuda a palavra, não come a palavra. A Bíblia chega até o ponto de dizer que nós temos que comer a palavra, porque quando você come um alimento, ele se transforma lá dentro de você em vitaminas, em
todas as coisas que você precisa, não é? Então ele passa a ser parte de você. Por isso que dizem assim, somos o que comemos. Então você tem que se alimentar da palavra de Deus. E encerrando meu pensamento, quando você vai em Apocalipse, diz que os que vão se perder são como os grãos de areia numa praia. Se Deus é responsável pela nossa salvação, então ele seria responsável pela morte daquelas pessoas. E ele não é. Ele não é. Ele já deixou tudo disponível para nós. Hebreus 7:25, eu vou falar muitas vezes desse texto aqui. Jesus nos salva, a Bíblia diz em português, perfeitamente. Mas o perfeitamente muita gente não entende. Eu gosto da tradução em inglês que diz assim, Deus nos salva ao máximo. Ele diz assim, ele vai até onde precisa. Tudo o que você precisa para ser salvo. E mais, até porque Deus, ele é um Deus extravagante, ele já nos salvou mais do que nós precisávamos. Então, quando nós recebemos essa salvação, nós praticamos salvação. Nós praticamos divindade. Que Deus nos abençoe, para que os nossos olhos sejam abertos e nós possamos ver o tamanho do privilégio daquilo que está sendo falado aqui. Não tem nada mais precioso. E o homem que escolher outra coisa abaixo disso, ele é burro. É burro, não tem outra palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu peço que você deixe um like em nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e assista todos os vídeos, compartilhe o máximo que puder. Dessa forma você vai estar colaborando com o seu crescimento espiritual e com o crescimento do nosso canal, em nome de Jesus. Amém.